Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano com Vatican Media, Vatican News. Passamos a transmitir, a partir deste momento, a Santa Missa presidida pelo Papa Francisco na Capela da Casa Santa Marta, no Vaticano. Nosso muito bom dia a todos. Chegamos a esta quinta-feira, 7 de maio, quinta-feira da quarta semana da Páscoa. Queremos inicialmente saudar os amigos conosco a partir deste momento, aqueles que nos acompanham pela página web Vatican News em língua portuguesa, nossos amigos que nos acompanham pelo Facebook e pelo YouTube, os amigos que nos acompanham pelo rádio e pela televisão de Cabo Verde, Moçambique, Angola, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, países de língua portuguesa no continente africano. Os amigos de Timor-Leste, país também lusófono no continente asiático, bem como os amigos de Portugal e de todo o Brasil. A nossa saudação aos amigos da Rede Canção Nova de Rádio e Televisão, Rede Vida, RCR, Rede Católica de Rádio, Web TV e Rádio Carmelo de Pernambuco, aos amigos da TV Pai Eterno em Goiânia, Rádio Santa Cruz do Sul no Rio Grande do Sul, TV Século XXI em São Paulo, Rádio Web SOS Vida, Rádio Dom, Rádio Tubá de Tubarão em Santa Catarina. Saudamos os amigos da Rádio Difusora de Jataí, da Diocese de Jataí, no estado de Goiás, Rádio Difusora Arco-Íris de Araputanga, no Mato Grosso, Rádio Aliança FM de Porto Alegre e Rádio Aliança FM de Brasília. Aos amigos do canal Web Rádio Fé e Luz de Campinas, São Paulo, TV Tropicana na Paraíba, em João Pessoa, Rádio Gregoriana, Rede Rádio e TV Evangelizar em Curitiba, Rádio Catedral no Rio de Janeiro, Rede Rádio e Televisão Aparecida, Rádio Cultura no Paraná, Web Rádio Brasil Imperial no Rio de Janeiro, Web TV e Rádio Querigma de Catoledo Rocha na Paraíba. Saudamos os amigos da Rádio Consolação e Rádio Consolação do Vale, Rádio Voz do Coração Imaculado em Anápolis, Goiás, Web Rádio Capital do Piauí, cidade de Teresina, aos amigos da Rádio Anunciadora de Niterói e redes sociais da Arquidiocese de Niterói, bem como os amigos da Rede Fraternidade em Itaquari e Ijuí, no Rio Grande do Sul. Mais uma vez, muito bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Temos neste momento o canto de entrada. Depois de fazer a vênia, o Santo Padre acaba de beijar o altar. Ouçamos as suas palavras com as quais nos indicará as intenções desta Santa Missa. Ontem recebi uma carta de um grupo de artistas agradecendo-me pela oração que fizemos por eles. Gostaria de pedir ao Senhor que os abençoe, porque os artistas nos fazem entender o que é a beleza. E sem o belo, o Evangelho não pode ser entendido. Rezemos outra vez, mais uma vez, pelos artistas. Ó Deus, quando saístes à frente do vosso povo, abrindo-lhe o caminho e habitando entre eles, a terra estremeceu, fundiram-se os céus. Aleluia. Em nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Fratelli, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Santo Padre nos introduz o ato penitencial.
Signore, che non sei venuto a condannare, ma a Senhor, que perdonare. viestes não para condenar, mas para perdoar, tende piedade de nós. Cristo, che Cristo, fai festa que per vos ogni alegrais pelo peccatore pecador pentito, arrependido, abbi tende pietà di piedade de nós. noi. Signore, che Senhor, perdoni que muito molto a chi perdoais molto a todo ama, aquele que abbi muito pietà ama, di noi. tende piedade de nós. Dio Onnipotente, abbia Deus misericordia di Todo-Poderoso, noi. tenha compaixão de nós, Perdoni perdoe i os nostri nossos peccati pecados e ci e conduca nos alla vita conduza à eterna. vida eterna. Preghiamo. O Dio che hai redento l'uomo, Ó Deus, que restaurais a natureza humana, dando-lhe uma dignidade maior, guarda l'opera della tua considerai o misericordia mistério do vosso amor, e nei tuoi figli, conservando nati para alla sempre vita os nuova dons nel da vossa battesimo, graça naqueles que custodisci renovastes sempre pelo i doni della sacramento tua grazia. de uma nova Per vida. il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Por Figlio nosso che Senhor vive Jesus Cristo, e vosso vive e Filho, regna con te nell'unità dello Spirito Santo, na per i unidade do secoli dei Espírito secoli. Santo. Passamos agora à liturgia da palavra. A primeira leitura que ouviremos é extraída do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículos 13 a 25. Dagli Atti degli Apostoli. Salpati da Pafo, Paolo e i suoi compagni giunsero a Paulo e Perge seus in companheiros Panfilia. embarcaram em Pafos Ma e Giovanni chegaram si a separò Perge da da loro e Panfilha. ritornò a João deixou-os Gerusalemme. e voltou para Jerusalém. Essi invece, Eles, proseguendo porém, da Perge, partindo de Perge, arrivarono ad chegaram a Antiochia in Pisidia. Antioquia da Pisídia. E, E, entrati nella entrando na sinagoga sinagoga nel em giorno dia di de sábado, sedettero. sentaram-se. Dopo la lettura della legge Depois dei da profeti, leitura da lei i e dos capi della profetas, sinagoga os chefes da mandarono a sinagoga dire mandaram loro: dizer-lhes: Fratelli, se avete Irmãos, qualche parola se di vós tendes alguma esortazione per il palavra para popolo, encorajar o povo, parlate. podeis falar. Si alzò Paolo e fatto Paulo cenno con la mano levantou-se, disse: fez um sinal com a mão e Uomini di disse: Israele e voi timorati di Israelitas, e Dio, vós que temeis a ascoltate. Deus, escutai. Il Dio di questo popolo O di Deus deste Israele povo de scelse i Israel nostri escolheu padri os e nossos rialzò il antepassados popolo e fez durante il deles suo um grande esilio povo in terra quando d'Egitto. moravam como estrangeiros no E Egito. con braccio potente E de li lá condusse os via tirou di là. com braço poderoso. Quindi sopportò la loro E, durante condotta per mais ou circa menos 40 40 anni anos, nel deserto. cercou-os de cuidados no deserto. Distrusse 7 nazioni nella Destruiu terra 7 di nações Canaan na terra e de Canaã concesse loro in e passou eredità para eles quella a terra posse per do seu circa território 400 por anni. 450 Dopo anos questo diede loro dei aproximadamente. giudici, fino al profeta Depois disso, Samuele. concedeu-lhes juízes até o Essi profeta chiesero Samuel. un re Em e seguida, Dio diede eles loro pediram um Saul, rei, e figlio Deus di Quis, concedeu-lhes della Saul, tribù di filho de Beniamino, Cis, da per tribo 40 anni. da tribo de Benjamim, E dopo que averlo reinou durante rimosso, 40 suscitò anos. per loro Em Davide come seguida, re, Deus al fez quale surgir rese Davi questa como rei e testimonianza. assim testemunhou a seu Ho trovato respeito. Davide, figlio di Encontrei Jesse, Davi, filho de uomo Jessé, secondo il mio homem cuore. segundo o meu Egli coração, que vai adempirà tutti i fazer miei em voleri. tudo a minha vontade. Dalla discendenza di lui, secondo Conforme la prometera, promessa, da Dio descendência inviò de come Davi, Deus Salvatore fez per surgir para Israel um Gesù. Salvador, que é Jesus. Giovanni aveva preparato Antes la que ele sua chegasse, venuta João predicando pregou un um battesimo batismo de di conversão conversione para a tutto il todo o popolo povo de Israel. Diceva Giovanni sul finire Estando della para sua terminar sua missione: missão, João Io non declarou: sono quello Eu che não voi sou aquele que pensate, pensais que eu ma seja, ecco, viene mas dopo vede, di me uno depois de mim al quale vem io non aquele do sono qual degno nem di mereço stracciare i desamarrar sandali. as sandálias. Parola di Dio. Palavra do Senhor. Canterò in eterno l'amore del Signore. Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. O salmo responsorial é o Salmo 88. Canterò in eterno l'amore del Signore di generazione Ó in Senhor, eu cantarei generazione. eternamente o vosso amor. De geração em geração eu cantarei vossa verdade, porque dissestes: o amor é garantido para sempre e a vossa lealdade é tão firme como os céus. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Ho trovato Davide, mio servo, con il mio santo olio l'ho Encontrei e escolhi a consacrato. Davi, meu servidor, e o ungi para ser rei, como meu óleo consagrado. Estará sempre com ele minha mão onipotente e meu braço poderoso há de ser a sua força.
La mia fedeltà e il mio amore saranno con lui, e nel mio nome si innalzerà la sua fronte. Egli mi invocherà, tu sei mio Padre, mio Dio e roccia della mia salvezza. Canterò Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Alleluia, alleluia. Gesù Cristo, testimone fedele, primogenito dei morti, tu ci hai amati e hai lavato i nostri peccati nel tuo sangue. Jesus Cristo, a fiel testemunha, primogênito dos mortos, nos amou e do pecado nos lavou em seu sangue derramado, diz o canto de aclamação ao Evangelho. A página do Evangelho que ouviremos é de João, capítulo 13, versículos 16 a 20. Dal Vangelo secondo Giovanni. Dopo che ebbe lavato i piedi ai Depois de discepoli, lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: in verità, Em verdade vos digo, un servo non è più grande del suo padrone. o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Sapendo queste cose, Se siete compreenderdes beati estas se le coisas, mettete sereis in felizes, pratica. sob condição de as Non parlo di praticardes. tutti voi, Não digo isso de vós todos, conheço os que escolhi, ma deve mas é compiersi preciso la que se scrittura. cumpra esta palavra da Colui Escritura. che mangia il mio pane, Aquele que come o pão alzato comigo, contro di me levantou il contra suo mim calcagno. o seu calcanhar. Ve lo dico fin d'ora, Desde já prima vos-lo che digo, accada, antes que perché aconteça, quando sarà para que, avvenuto, quando acontecer, crediate creiais che io e sono. reconheçais quem sou eu. In verità, Em io verdade vos digo, chi accoglie quem colui che io recebe manderò, aquele que eu accoglie enviei, me. recebe a mim. Chi accoglie E me, quem me recebe, accoglie colui recebe aquele che mi ha mandato. que me enviou. Parola del Signore. Palavra da salvação. Acabamos de ouvir a proclamação do Santo Evangelho, ouçamos agora a homilia do Papa Francisco. Quando Paulo è invitato a parlare é convidado a falar na sinagoga de Antioquia per spiegare para questa nuova explicar esta dottrina, nova doutrina, cioè per isto é, para spiegare Gesù, explicar Jesus, proclamare para Gesù. proclamar Jesus. Paulo Comincia parlando della começa storia falando da della história da salvação. Si alzò Paolo, Levantou-se Paulo comincia. e começa. Il Dio di questo popolo di O Deus Israele deste povo de scelse Israel i escolheu nostri os nossos antepassados padri, alzò il popolo e durante fez il deles suo um grande esilio, povo quando moravam como estrangeiros no Egito. tutta la salvezza, E toda a salvação, a história da salvação. Lo stesso O mesmo fece Stefano fez Estevão prima del martirio. antes do E Paolo martírio un'altra e também volta. Paulo outra vez. Lo stesso O mesmo fa l'autore della faz lettera o agli autor da Ebrei, carta aos Hebreus, quando conta racconta a história de Abraão e e de todos os nossos pais. lo stesso O mesmo abbiamo cantato oggi. cantamos hoje, nós. Canterò in eterno l'amore del Signore. Cantarei eternamente o vosso amor, Senhor. De geração em geração eu cantarei vossa verdade. E Abbiamo cantato la storia di cantamos a história de Davi. Trovato Davide, mio servo. Encontrei e escolhi a Davi, meu servo. O mesmo fazem Matteo e Luca Mateus e Lucas, cominciano a parlare di quando Gesù. começam a falar de Prendono la Jesus. genealogia. Tomam a genealogia de Jesus. Cosa c'è che
O que há? Que por trás de Jesus há uma história de graça, uma história de eleição, uma história de promessa. O Senhor escolheu Abraão e caminhou com o seu povo. No início da missa, o canto inicial, dissemos, quando avançava, Senhor, diante do teu povo e abri o caminho e caminhava junto a teu povo, próximo de teu povo. Há uma história de Deus com o seu povo. E por isto, quando Paulo, quando foi pedido para explicar o porquê da fé em Jesus Cristo, não começa de Jesus Cristo, começa da história. O cristianismo é uma doutrina, sim, mas não só. Não só são as coisas em que acreditamos. É uma história que leva a esta doutrina. É a promessa de Deus, a aliança de Deus. Ser eleitos por Deus. O cristianismo não é uma ética somente. Sim, realmente há princípios morais, mas não se é cristão somente com uma visão de ética. E mais que isso, o cristianismo não é uma elite de pessoas escolhidas para a verdade. Este sentido de eleição elitário que segue depois adiante na igreja. Não, por exemplo, eu sou desta instituição, eu pertenço a este movimento que é melhor do que o seu, do que isso, aquele outro. E um sentido elitista. Não, o cristianismo não é isso. O cristianismo é pertença a um povo escolhido por Deus gratuitamente. Se nós não temos esta consciência, se nós não tivermos esta consciência de pertença a um povo, seremos cristãos ideológicos, com uma doutrina pequena de afirmações de verdade, com uma ética, uma moral. Está bem. Ou com uma elite, nos sentimos parte de um grupo escolhido por Deus, os cristãos, os outros irão para o inferno, ou se salvam é pela misericórdia de Deus, mas são descartados. E assim por diante. Se nós não temos uma consciência, se nós não tivermos uma consciência de pertença a um povo, nós não somos verdadeiros cristãos. Por isto, Paulo explica Jesus do início, da pertença a um povo. E muitas vezes nós caímos nessas parcialidades, sejam morais ou de elite, no sentido da elite. O sentido da elite é aquele que nos faz tão mal. E perdemos aquele sentido de pertença ao santo povo fiel de Deus. Que Deus escolheu em Abraão, elegeu em Abraão, prometeu. A grande promessa é Jesus. Fez caminhar com esperança, fez aliança com Ele. Consciência de povo. Impressiona-me sempre aquilo do Deuteronômio. Creio seja o capítulo 26. Quando
Una volta all'anno tu Uma vez por ano, andrai a você presentare irá apresentar as ofertas ao Senhor, as primícias. quando tuo figlio E quando ti seu filho lhe domanderà, perguntar, ma papà, mas perché fai papai, questo? por que está fazendo isso? Non devi dirle Não perché deve Dio ha dizer, mandato porque me. Deus mandou. Não. Noi eravamo Nós éramos um povo, noi eravamo nós così éramos e il assim Signore e o ci ha Senhor liberato nos libertou. a raccontare la storia Contar a história, come ha fatto Paolo. como fez Paulo aqui. Trasmettere Transmitir a história da nossa salvação. Signore, nello stesso O Senhor, no mesmo Deuteronômio, aconselha: quando tu arriverai quando chegarás alla terra à terra che tu non hai que conquistato, não conquistaste, conquistato io, eu a e conquistei, mangerai dei e frutti comerás che o tu non fruto hai que piantato, não plantaste, e abiterai e habitarás le case che io che as tu casas non hai que não edificato. edificastes. Nel momento No momento di dare de l'offerta, dar a oferta, recita recitai credo o del famoso Deuteronomio. credo do Mio Deuteronômio. padre Meu pai era era um arameu errante, desceu ao Egito e esteve ali 400 por anni, poi il 400 Signore anos. lo Depois o liberò, Senhor o libertou, o levou lá. Canta la storia, Cantar a la história, memoria, cantar a memória de povo, memoria a memória di un de um povo, di essere povo. de ser povo. Questa storia E esta história do povo de Deus até chegar a Jesus Cristo foram santos pecadores e muita gente comum boa, com as virtudes e pecados, mas todos, a famosa multidão que seguia Jesus, que tinha o faro da pertença a um povo, que se diz cristão, que não tem este faro, não é um verdadeiro cristão. É um pouco particular, um pouco se sente justificado sem o povo. A pertença a um povo, a ter memória do povo de Deus. E isto nos ensina Paulo, Estevão, outra vez Paulo, os apóstolos. O conselho do autor da carta aos Hebreus: recordai os vossos antepassados, isto é, aqueles que nos precederam neste caminho de salvação. Se alguém me perguntasse qual é para o Senhor o desvio dos cristãos hoje e sempre, qual seria para o Senhor o desvio mais perigoso dos cristãos? Eu diria, sem duvidar, a falta de memória, de pertença a um povo. Quando falta isso, vêm os dogmatismos, os moralismos, os eticismos, os movimentos de elite. Falta o povo pecador, sempre. Todos nós somos, mas que não erra em geral, que tem o faro de ser povo eleito, que caminha atrás de uma promessa e que fez uma aliança que ele talvez não cumpre, mas sabe. Pedir ao Senhor esta consciência de povo que Nossa Senhora de modo tão belo cantou no seu Magnífica, que Zacarias cantou de modo tão belo no seu Benedictus, cânticos que rezamos todos os dias,
de manhã e à noite. coscienza di popolo. Consciência de povo. Noi siamo Nós somos o santo povo fiel de Deus, que, como diz o Concílio Vaticano I e depois o segundo, na sua totalidade, tem o faro da fé e é infalível nesse modo de crer. Acabamos de ouvir a homilia do Santo Padre, a reflexão do Papa Francisco nesta liturgia, esta quinta-feira, 7 de maio, quinta-feira da quarta semana da Páscoa. Neste momento temos a preparação das oferendas que nos introduz para a oração eucarística. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli il Signore. Pregate, fratelli, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Accogli, Signore, l'offerta del nostro sacrificio. Subam até vós, ó Deus, as nossas preces com estas oferendas para o sacrifício, a fim de que, purificados por vossa bondade, correspondamos cada vez melhor aos sacramentos do vosso amor. Por Cristo nosso Senhor. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa buona e giusta. E veramente cosa buona e giusta. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo o lugar, mas, sobretudo, neste tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Vencendo a corrupção do pecado, realizou uma nova criação e, destruindo a morte, garantiu-nos a vida em plenitude. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, transbordando de alegria pascal, nós vos aclamamos, cantando a uma só voz. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo
offerto in sacrificio per voi. Adoremos o Santíssimo Corpo do Senhor. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Adoremos o Santíssimo Sangue do Senhor. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione, nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Vescovo Papa Francesco e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli e tutti i santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria dei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi un segno di pace. A paz de Cristo a você, amigo ouvinte, telespectador internauta, que o Senhor Jesus, Ele que é o príncipe da paz, nos dê a sua paz. A paz de que tanto precisamos, a paz de que tanto o mundo necessita, que Ele nos dê a sua paz. A todos e a cada um de nós, a paz de Cristo. Beati invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Chegamos assim ao momento da comunhão. O Santo Padre comunga neste momento, na sequência, os concelebrantes desta Santa Missa. Para aqueles que estão nos acompanhando de a pouco, estamos transmitindo a Santa Missa presidida pelo Papa Francisco, e dizemos isso sobretudo para aqueles que nos acompanham pelo rádio. A missa transmitida pelo Papa Francisco, a missa celebrada pelo Papa Francisco na capela da Casa Santa Marta, no Vaticano. Na sequência, o Santo Padre nos convida à comunhão espiritual. As pessoas que não podem comungar fazem agora a comunhão espiritual. Aos vossos pés, ó meu Jesus, me prostro e vos ofereço o arrependimento do meu coração contrito, que mergulha no seu nada, na vossa santa presença. Eu vos adoro no sacramento do vosso amor, a inefável Eucaristia. Desejo receber-vos na pobre morada que meu coração vos oferece. À espera da felicidade, da comunhão sacramental, quero possuir-vos em espírito. Vinde a mim, ó meu Jesus, que eu venha a vós, que o vosso amor possa inflamar todo o meu ser para a vida e para a morte. Creio em vós, espero em vós, amo-vos. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Aleluia! Diz a antífona da comunhão nesta celebração. Antífona da comunhão, consignada de Mateus, capítulo 28, versículo 20. Ressaltamos que o Santo Padre preside esta missa todos os dias, na capela da Casa Santa Marta, no Vaticano, às 7 horas da manhã, hora local, quando são 6 horas da manhã em Angola, 2 horas da manhã no Brasil, horário de Brasília, 4 horas da manhã em Cabo Verde, 5 horas da manhã em Guiné-Bissau, 7 horas da manhã em Moçambique, 6 horas da manhã em Portugal, 5 horas da manhã em São Tomé e Príncipe, 2 da tarde em Timor-Leste. Neste momento temos a preparação para a exposição do Santíssimo. Em Cristo ressuscitado, o homem tornou-se nova criatura, mas todo o universo se renovou e se orientou para ele.
Jesus é o coração do mundo, porque ele é, ao mesmo tempo, princípio e fim da história, o projeto salvífico e a sua realização. Todas as forças do universo são envolvidas num movimento de regeneração, de pacificação, de recapitulação e de realização em Cristo. Este desígnio de Deus oferece à história do mundo um grandioso sentido e acende nos homens a esperança do reino de Deus. Temos o Santíssimo exposto para a nossa adoração. Graças e louvores se deem a todo o momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo o momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo o momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Adoremos o Senhor Jesus no Santíssimo Sacramento do altar.
Preghiamo. O Dio grande e misericordioso, Deus eterno e todo-poderoso, que pela ressurreição de Cristo nos renovais para a vida eterna, fazei frutificar em nós o sacramento pascal e infundi em nossos corações a fortaleza desse alimento salutar. Por Cristo nosso Senhor. Signore sia con voi. Preparemo-nos agora para receber a bênção final desta Santa Missa que o Papa Francisco nos concede com o Santíssimo. Acabamos de receber a bênção final desta Santa Missa, celebração na qual o Papa rezou pelos artistas. Sem o belo, não se pode entender o Evangelho, disse Francisco. O Papa voltou nessa missa a rezar pelos artistas e pediu a Deus que os abençoe. Na homilia, recordou que ser cristãos é pertencer a um povo escolhido gratuitamente por Deus. Sem esta consciência, se cai nos dogmatismos, nos moralismos, nos movimentos de elite, disse o Santo Padre. Demos graças a Deus. E assim chegamos ao término desta celebração, desta transmissão, agradecendo a você, amigo ouvinte, telespectador, que esteve conosco, desejando uma boa quinta-feira. Ficamos com a antífona mariana do Regina Celli, cantada no tempo pascal. Rainha dos céus, alegrai-vos, aleluia, porque aquele que merecestes trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Rogais por nós a Deus, aleluia. Alegrai-vos e exultai, ó Virgem Maria, aleluia, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. A todos mais uma vez, muito obrigado, boa quinta-feira, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.